Está processando ali para gravar. Muito bem, está gravando. Olha, turma, o que nós vamos fazer nesse que é o terceiro vídeo, né, de hoje é uma reiteração, que eu não vou chamar mais nem de revisão. É uma repetição no bom sentido das categorias gramaticais que nós estamos estudando, com um aprofundamento a partir do momento que nós vamos traçar ali uma diferença, digamos assim, na análise que se deve fazer de agente da passiva para complemento nominal. Vai ter o conteúdo novo de agente da passiva, que eu não expliquei ainda, vou explicar agora, e esse conteúdo eu vou contrastar com o conteúdo anterior de complemento nominal, para vocês irem dando uns saltos na capacidade de fazer análise. E a fazer análise nesse sentido que eu estou dizendo aqui é perceber coisas diferentes que estejam misturadas, vamos dizer assim. É você olhar dentro de uma cesta e perceber o que é livro, o que é brinquedo, o que é, sei lá, objeto de acessório. Então tem sapato, tem cinto, tem... Pronto, é algo semelhante. O texto está ali tudo junto, né, concatenado, reunido, organizado, mas as coisas ali podem ser tratadas de modos diferentes. Você pode olhar para um trecho e dizer que é sujeito, para outro trecho do texto dizer que é predicado, aí você pode olhar para uma palavra que aqui é um substantivo, essa palavra outra ali é um adjetivo, e vocês irem tendo essa capacidade de fazer análise, tá? Então eu vou mostrar para vocês, e junto com isso, o que nós vamos fazer? Vamos ler a prova do Enem Digital com um objetivo só, sensibilizar vocês para estudar história, geografia, sociologia, literatura, enfim, para que vocês tenham conhecimento de mundo, um conhecimento de mundo não senso comum, não o conhecimento que a gente aprende, constrói e usa a partir dos sentidos, daquilo que eu toco, daquilo que eu vejo, mas um conhecimento processado, articulado, desenvolvido, aprofundado, testado, criticado e reformulado, como é próprio do conhecimento científico, ok? Quem passa pela escola tem essa oportunidade de ultrapassar a sua compreensão da vida, de si mesmo, do outro, do mundo, ultrapassar o senso comum, que é útil, importante, necessário, mas ficar só nele é muito limitado, tá? Então, leiam história, leiam geografia, leiam estudo em química, física, matemática, e saibam que um dia vocês podem ser chamados a escrever sobre isso, ou depender de escrever bem sobre um tema de filosofia, de história, de sociologia ou de literatura, para vocês poderem obter a realização de um sonho, seja um emprego, seja uma vaga na universidade, seja uma vaga na escola militar. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esse material. Vou compartilhar um materialzinho que eu preparei. Estão conseguindo ver direitinho aí? Conseguem ver? Coloquei aqui o zoom no máximo. Digam para mim se estão vendo direitinho. Vamos dedicar... Sim, dá para ver, professor, dá para ver. Meia hora a esse material. Dá sim. Ótimo, obrigado. Meia hora vamos dedicar a esse material, tendo por suposto que nós já estudamos quase tudo que tem aqui. Tá? E o que é novo eu vou me deter um pouquinho mais. Leitura da seguinte proposta de redação para revisar conceitos gramaticais expressos após o símbolo hashtag. Tá? Foi assim que eu organizei. Eu fui colocando os conceitos dentro da prova de redação que está aqui escrito, né? Redação Enem Digital, aplicado em janeiro de 2021. Complemento nominal é o termo. O que é um termo? Aquilo que eu digo através de frases. Quando na minha frase tem um verbo, eu digo que essa frase é uma oração. E então eu posso dizer que essa oração se divide em partes. Então os termos são as partes da oração, certo? São as partes da oração. A que complementa um nome, que pode ser o nome de algo, substantivo, a característica de algo, adjetivo, ou a circunstância em que algo ocorre, ou a intensidade de um adjetivo, são os advérbios que a gente vai estudar mais para frente, tá? Isso é complemento nominal. Então, eu vou ler esse texto aqui, com o fim de sensibilizar vocês para estudar geografia, pensando numa possível pronunciamento verbal oral, ou num pronunciamento verbal escrito que vocês vão fazer,
como o Enem colocou todo mundo para fazer. Quem consegue, consegue. Quem não consegue, não consegue. E eu vou já dar para vocês aqui uma saída que eu desesperadamente teria na hora de uma prova dessa, viu? Porque não é fácil, não é difícil só para vocês, não, para qualquer ser humano. Então, olha, o texto 1. Na década de 1970, o Brasil não era apenas um país pobre. Ponto. Terminou o primeiro período, tá? E cada período desse pode ter uma oração ou mais de uma. Aqui só tem uma, porque só tem esse verbo, né? Aqui eu tenho o sujeito, o Brasil, e estou dizendo aqui algo que ele não era, tá? Tudo isso aqui é o predicado. O que eu estou circulando aqui é o predicado, tá? A maior parte de seus municípios, seus do Brasil, né, era habitada por elevada concentração de pobres. Nós vamos voltar a esse trecho sublinhado aqui depois, tá? E a carência de serviços essenciais era generalizada. Nos últimos 40 anos, a ideia de tempo aí no começo, né, então, vírgula, ocorreu sensível melhora nas condições de vida das cidades. Ponto. Veja que está dizendo aí, olha, nos últimos 40, vários governos passaram e o Brasil foi melhorando, né? Então nós precisamos ter isso na memória para vermos quem, porventura, faça o Brasil piorar, para nós não queremos quem faça piorar. A renda per capita aumentou, a renda por cada cabeça, né? Por cada pessoa. Passou a ganhar a ideia de que ganha mais, né? A concentração de pobres diminuiu, e a cobertura de serviços de infraestrutura física, bem como a oferta de médicos e os níveis de escolaridade melhoraram sensivelmente. Isso aí é um fato. Por mais que a gente esteja ainda com muitas dificuldades, com muitos bolsões de pobreza, eu vi um Brasil que não é o Brasil que vocês veem. Eu conheci o interior do Rio Grande do Norte, que não é igual ao interior que vocês veem. A gente melhorou um pouquinho, apesar de ainda estar muito longe do que é tratar uma população toda com dignidade, né? Então, eu queria que vocês, ao ler um texto como esse, antes mesmo de chegar à proposta de redação, vocês já se sensibilizassem para saber o seguinte: rapaz, eu estou nesse texto aqui. Porque se antigamente era um negócio super difícil ter uma escola, muito menos uma escola federal, muito menos uma escola com professores, mestres, doutores, com laboratório, com ensino técnico no interior, eu faço parte dessa história agora. Eu faço parte. Então, isso aqui vocês poderiam já ver que a vivência de vocês ajudaria a provável proposta de redação que vem por aí. Eu não sei qual é ainda. Faz de conta que eu não sei, que eu já li, né? Entretanto, aí vem o que é o problema que a prova quer que vocês abordem. Olha. A desigualdade de riqueza entre os municípios brasileiros permaneceu rigorosamente estável. Então, todo mundo melhorou um pouquinho, mas continuou tudo muito desigual, né? A desigualdade territorial de concentração de pobreza aumentou. Olha só, gente. A concentração de pobreza foi aumentar. Em quanto tempo? Foi agora? Foi em 10 anos? Não. O texto está falando, olha, de 40 anos, os últimos 40 anos, da 1980 até agora, né? De 80 a 2020. Eu vivi nessa época como vocês, eu nasci em 82, então eu peguei esse Brasil que foi melhorando de um modo geral, mas entre as regiões continuando tudo desigual, né? Vamos lá. E diminuir as desigualdades no acesso a serviço básico de energia elétrica. Então, olhe, a concentração de pobreza aumentou e diminuíram as dificuldades. Aí teve uma melhora aqui, ó. Aqui contrasta. Diminuíram as desigualdades no acesso a serviço básico de energia, água e esgoto. Ou seja, mais municípios, muito mais, conseguiram ter acesso a água, energia e esgoto, né? Coleta de lixo e os níveis de escolaridade, que é isso que eu quero que vocês se sensibilizem. A trajetória da melhora teve, contudo, mais um problema, né? A marca da expressão regional. Ou seja, fica claro qual é a região que tem mais pobreza e qual é a que tem menos, né? Nos últimos 40 anos, olha, repete aqui a informação lá do começo, ela se iniciou nos municípios mais ricos. Ela o quê? A diminuição da desigualdade, certo? Das desigualdades. A melhora, tá aqui, olha. Ela quem? Estou ajudando vocês a decodificar o texto. A melhora.
ela se iniciou nos municípios mais ricos, nos quais a universalização dos serviços antecede em muito a expansão das coberturas aos demais. Então, os municípios mais ricos, antes de todo mundo começar a ter mais acesso, né, a expansão do acesso à energia elétrica, coleta de lixo, a esgoto, tá? Antes de todos os municípios pobres, de um modo geral, os mais ricos começaram. Eu já anoto aí para vocês, olha, é um desafio para o Estado brasileiro, para o poder público brasileiro, logo para aqueles que fazem política no Brasil, buscar essa universalização do acesso a serviços básicos. Saúde, educação, esgoto, como é que tem ali mais? Esgoto, saneamento básico, né, como se sabe. Enfim, esse é um desafio. A melhora das coberturas nas regiões sul e sudeste, ele não está falando que teve a expressão regional? Olha, ele está continuando com isso. Olha. A melhora, aí o sujeito, a melhora das coberturas, isso tudo aqui é o sujeito. Olha. Está falando sobre isso agora. Então, isso aqui é o sujeito. É sobre o que esse trecho fala. Aqui eu tenho o verbo e aqui eu dou continuidade ao predicado. Constitui o primeiro ciclo de expansão para todas as políticas, ainda que em ritmos diferentes para cada política setorial. A melhora das coberturas para a região sul e sudeste constitui o segundo ciclo de expansão para todas as políticas. Por fim, as regiões norte e nordeste são a última área de expansão da oferta de serviços. Veja só, então, os mais ricos expandiram primeiro, teve um intermediário aí, né, a sul e centro-oeste, e por último, norte e nordeste, sempre atrasado, inclusive na cronologia. Tá? Do que a gente está estudando em termos mais específicos para esse ponto aqui que eu comentei, esse texto, para vocês irem decodificando, só um toque para a gente avançar para o texto seguinte, que a gente lá em cima viu o complemento nominal, eu estou vendo um aqui, olha. A trajetória da melhora. Olha, a trajetória aqui, a trajetória da melhora é o sujeito. É sobre o que essa parte do texto fala, a trajetória da melhora, certo? Agora, quando eu digo, pessoal, a trajetória foi tranquila ou ela foi complicada? Vocês vão me perguntar a trajetória do quê? Então, esse da melhora aqui eu estou lendo com vocês como sendo complemento nominal nessa lógica que eu estou falando, que seria obrigado dizer trajetória do quê? Certo? A trajetória da melhora. Pessoal, a trajetória foi de que forma? Fica a pergunta, não fica trajetória do quê? Né? Porque se não ficar, não é complemento nominal, entendeu? Para mim, nesse momento, fica. Certo? Tudo bem até esse ponto? Aqui talvez seja mais indiscutível, porque você poderia me dizer, não, se está completa, a trajetória foi tranquila, e esse do que seria só uma característica da trajetória, né? Um aspecto. Mas eu estou lendo como complemento nominal. Aqui fica mais claro, olha. A expansão. Entenderam? Eu diria que esse trajetória é discutível, é melhor nem marcar como sendo. Mas aqui fica mais claro. A expansão. Pessoal, a expansão foi razoável? A expansão do quê? Necessariamente você tem que colocar um termo que completa. E esse termo aqui é o complemento nominal. Certo? Então está aí o primeiro texto de apoio, mostrando para a gente que o acesso a bens básicos como energia e água, vocês imaginam a casa de vocês sem energia ou sem água? Vocês já moraram numa casa sem energia elétrica, gente? Se quiserem dizer no chat, não é obrigado não, mas... Eu já há um tempo, eu já vivi com lamparina e é uma coisa simplesmente horrível, né? Barra É pesada. ruimzinho mesmo. E você sabendo que no bairro ao lado tem e no seu bairro você não tem, que naquela época dos anos 80 não era todo lugar que tinha, é triste. Enfim, vamos para o segundo texto. Produto Interno Bruto. Vocês estudam isso lá em geografia, né? Que o Produto Interno Bruto tem a ver com o conjunto de riquezas produzidas por um país num certo momento, né? Que tem a ver com os investimentos do governo,
com o consumo das famílias, né? Então, essa variável aí, que vocês estudam bem em geografia, ela aparece aqui no texto 2, mostrando que a participação no conjunto das riquezas do Brasil por cada região tem uma grande diferença. Aí tem aí, olha, 2002, 2011. O Norte participava com 4,7 em 2002, e aí, década depois, com 5,4. Olha que disparidade. Olha que disparidade. O Sudeste participa com mais da metade. Não é louco pensar isso? Uma região do país participa com mais da metade de tudo que é produzido, de tudo que é consumido, de tudo que é investido do país, tá? Então, ao ler esse pequeno gráfico aqui, ao observar isso, que são as diferentes participações no PIB do Brasil por região, vocês têm aí ou o desafio da política do Estado de diminuir essa participação no PIB, vocês podem tratar isso na redação, isso aqui é para a redação, tá? Ou vocês podem pensar que essa diferença é um aspecto do desafio de desafiar serviço, de expandir serviços ou de melhorar a renda das pessoas. Como é que eu consigo melhorar esgotamento no Nordeste se o Nordeste só participa com 13% da riqueza? Entendem o que eu estou dizendo? Como é que eu universalizo melhor os serviços de educação no Nordeste se o Nordeste participa só com 50%? Tem que ter muita coragem para colocar 24 escolas no Rio Grande do Norte, sendo o Rio Grande do Norte numa região que contribui com 13%, parte de uma região que só contribui com 13%, e eu colocar uma escola no mesmo padrão da que eu coloco em São Paulo. Precisa ter coragem política, e eu e você somos beneficiários dessa política. Eu, como professor, que finalmente tenho uma carreira, e vocês, como aluno, que têm acesso à escola pela qual vocês não pagam, e que pode orientar os sonhos de vocês, e que pode constituir vocês como técnicos para finalmente desenvolver a nossa região, né? Participar da indústria química, enfim, ou fazer uma faculdade de química com nível muito superior a quem não tem o nível técnico, e vocês só tornarem pesquisadores, e o Brasil se expandir e melhorar em suas patentes. Então, eu estou falando aqui para vocês como é que eu falaria para escrever a redação que vem daqui a pouco, entendeu? Estou me apropriando do texto. Tá? O Nordeste só participa com 13%, depois 13,4%. Ou você diz que é um desafio aumentar a participação do Nordeste, daí precisar investir nas potencialidades do Nordeste, buscar industrializar o Nordeste, ou você aborda as duas coisas, pode ser também. Outro foco é dizer, mesmo participando pouco do PIB, o Nordeste precisa receber investimento para poder auxiliar no alavancamento do Brasil. Um exemplo disso é do investimento federal em educação, que é a rede federal de ensino técnico e tecnológico, oferecendo ensino médio e oferecendo nível superior. Não é? Aí tem toda uma coisa de dizer que os outros países, os outros estados, eles levam, vocês poderiam abordar isso, estou respondendo ao chat. Os outros estados levam o Nordeste nas costas. Não é assim. Em outro momento da história, era o Nordeste que levava tudo nas costas na época da cana-de-açúcar, né? Acontece que os outros estados, as outras regiões, receberam mais investimento, receberam mais atenção e aí se desenvolveram. E o Nordeste não recebeu, recebeu tardiamente. Então, o estudo de história e de geografia permitiria vocês dar uma resposta a isso, né? E, afinal de contas, nós somos brasileiros, nós pagamos impostos e temos o direito ao retorno também, tá? Outro gráfico aqui, que ainda é o texto 2, eu dividi por causa da colada, né? O desafio de melhorar o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Olha que coisa triste, eu tive uma dificuldadezinha para ler esse gráfico aqui, essa representação gráfica. Aqui eu tive uma dificuldadezinha, mas depois eu entendi. Aqui tem um mapa, olha, em vermelho eu estou entendendo que é isso, olha. Em um certo momento o índice era de 0 até quase meio. Não chegava a 1, que é o desejável, né? Tudo que está vermelho é 0 ou 4, não é assim, gente? Em 2000, veja, passaram-se aí 10 anos, né, vamos dizer, Nordeste e Norte vermelho, muito, né? Entre 0 e meio. 0 é a miséria mesmo, né?
é a pessoa não ter o que comer, não ter onde morar, a pessoa está arrebentada na vida, né? E meio já melhora um pouquinho, o ideal é poder ter acesso à saúde, à educação, saneamento, eletricidade, a rede de cobertura básica que garante a dignidade humana nesse nosso século, né? E aí, olha, depois, aqui de 2010, aí tem umas manchinhas aqui de azul bem pequenininhas, muito de verde, né? 78, 799. Certamente nas aulas de geografia, e quem não tiver na aula de geografia pode ir à procura de entender melhor o que é ter um índice de desenvolvimento 7, o que é ter um índice de desenvolvimento 8, tá? Eu não sei explicar agora para vocês, mas eu quero estar perto do 1, né? Eu quero que todo mundo tenha dignidade, que essa é a reviravolta, esse é o debate permanente na política, gente. Se vai ter dinheiro destinado a melhorar a rede de cobertura dos serviços básicos para a população, se as empresas públicas vão servir para dar lucro para poder ajudar o governo a fazer isso, a levar saneamento, que é muito caro, a levar eletricidade, que é muito caro, a levar mobilidade, né? Levar trem urbano, levar a VLT, se vai ter educação com professor com a remuneração digna, com alunos com sala de aula digna. Esse é o debate permanente na política. Ou se o dinheiro vai para perdoar a dívida de milionário, para, digamos assim, cobrir sonegação de quem não pagou o imposto que deveria, se vai para pagar juros. Esse é o debate permanente na política. Olhem com esse olhar quem vai ganhar, quem vai perder, quem quer isso, quem quer aquilo, que é essa luta permanente. É a briga permanente, não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Inglaterra, em todo lugar. Esse é o debate. Se vai ser a população que vai receber investimento ou se esse dinheiro vai alimentar a riqueza de outra pessoa. Essa é a luta permanente. Aí tem uma parte aqui embaixo, né, 23%, que eu não sei nem decodificar agora com vocês, mas que tem a ver com essa informação aqui, olha, de 0,8% a 1%. Aí esse azulão aqui você vem olhar. Tá? Aqui, Centro-Oeste, 7,4%, Sudeste, 0,3%. Mas eu me apoderaria desse trecho para dizer é o desafio continuar melhorando o índice de desenvolvimento humano e somente com investimento público é preciso que o conjunto da população tenha aquilo que é produzido como riqueza em retorno para esse conjunto da população. Nesse sentido, o lucro de empresas públicas é para se destinar a isso, os serviços públicos têm de ser mantidos pelo governo para poder a sociedade se desenvolver. Nós não temos a menor condição, num país pobre como o nosso, de ser o próprio sujeito que cuida da saúde e da educação dele. Quantos milionários tem no Brasil? A gente anda pelo Brasil afora, não é só no Nordeste, eu já tive a oportunidade de viajar, aí você vê o trecho bonito da cidade, o trecho riquíssimo, e as zonas de bolsões de pobreza de pessoas ali à margem. Tá? É isso que a prova queria que vocês discutissem. Aí, olhe, agora o outro tópico para a gente revisar, objeto direto e objeto indireto. Não são só os nomes que exigem um complemento. Às vezes os verbos também exigem. Quando não tem preposição entre o verbo e seu complemento, você diz que é objeto direto do verbo. Quando tem uma preposição, você vai dizer que é objeto indireto. É essa categorização que vocês têm de aprender a fazer se não sabem ainda, tá? E é isso que está explicado aí, tá? E quando você tem um lis ou lhe ligado ao verbo, ele é objeto indireto. É uma dica aí para a prova de concurso, etc. Sempre o li. Deram-lhe. Esse li é o objeto indireto do verbo. É assim que a gramática trata, tá? E toda cidade, não é só o que vocês estão me dizendo ali, não. E tem o pior, é que tem cidade que nem sequer uma parte bonita tem. A gente anda a cidade todinha, é a cidade abandonada, suja, né? E aí tem a ver com uma coisa mais local, menos universal do que isso que eu estou dizendo, né? Para onde vai o dinheiro da prefeitura? Para onde vai o esforço daqueles que foram eleitos para cuidar da cidade? Está indo para cuidar da cidade ou eles nem moram lá? Tá? Se sua cidade é suja, abandonada, desleixada, é hora de cobrar do vereador, cobrar do prefeito e nas eleições trocar e passar a cobrar. Vamos ler o texto 3, o texto 3 da proposta de redação. O IBGE divulgou dados. O que eu quero encontrar agora aqui, depois de decodificar o texto, é objeto direto e objeto indireto.
O IBGE divulgou dados sobre a renda em cada, olha, lá em cima era expansão de serviço, índice de desenvolvimento humano. Agora é a renda. A prova de redação ela é, por excelência, uma prova de leitura. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criado, salvo engano, em 1938, olha aí no Google e diga se eu estou errado, o IBGE, criado em 1938, divulgou dados sobre a renda em cada estado em 2019. O que o povo está ganhando? Ponto. Começa outro período. A pesquisa mostrou uma disparidade grande entre as diferentes unidades da federação. Outra vez, olha, desigualdade, diferença, disparidade. São palavras-chave aqui para a proposta de redação que vem já já, né? Então, essas unidades, né, os estados e o Distrito Federal. Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro aparece como locais com maior rendimento domiciliar per capita. É onde, pela média, quando soma tudo que o povo ganha pela quantidade de domicílios, é o que o povo ganha mais, é lá. Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Além de mostrar a distância entre cada estado, o IBGE, os números do IBGE, né? Que números são esses? Da pesquisa, né? Eu vou marcar isso aqui, que é para você ir mapeando as palavras do texto, para vocês, ao escreverem, saberem também usar. Olha, os números, aqui, olha, dados, cadê a palavra pesquisa? Pesquisa, certo? Isso aqui é o processo de nominalização. É para isso que serve a gente aprender a usar os substantivos. Para você não repetir palavra e para o seu texto progredir, certo? Aqui é tudo substantivo, vou botar um S. Os dados divulgados, a pesquisa, os números do IBGE revelam disparidade, outra vez repetida a palavra, né? Disparidade. Está lá em cima, né? Está aqui de novo. Disparidades expressivas entre as regiões brasileiras no ano de 2019. Em especial, fica evidente o menor rendimento por pessoa em estados da região Norte e Nordeste. Outra vez a disparidade. Mais uma vez, renda. O desafio de melhorar a renda das pessoas. Pessoal, queria que vocês atentassem para isso. Isso aqui é outro momento em que vocês podem se implicar, ou seja, você se envolver com o texto. O IF nisso. Uma forma de você melhorar a renda das pessoas de uma população é melhorar o grau de escolaridade. E esse grau de escolaridade, você pode, ao escrever, dizer que não é só dar um diploma. É levar uma geração a ser melhor do que a outra no seu conhecimento, na sua capacidade de reflexão, na sua capacidade de iniciativa. Tá? Então, uma forma de vencer o desafio de diminuir essa diferença de renda. Bote o povo para estudar. Oriente o povo a crescer na vida, a ter sonhos, a buscar se desenvolver. Tá? Olha que coisa triste. Todos os estados da região Norte e Nordeste tiveram rendimento por cabeça, né, por pessoa, menores que os estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Né, barra pesada? A diferença também gritante, monstruosa, entre Norte, Nordeste e outras regiões é que Norte e Nordeste ficaram presas ao latifúndio. Grandes propriedades para produzir cana-de-açúcar. Já o Sul, por exemplo, recebeu muitos imigrantes que foram para lá buscar desenvolver a vida deles e tem minifúndio, pequenas propriedades que produzem para o enriquecimento local e para o enriquecimento de quem mora ali. Então, vocês poderiam lançar mão do conhecimento de história de vocês para se apropriar desse texto e para responder à proposta de redação que vem por aí. É o que eu estou fazendo agora. Certo? Então, está aí. Norte, Nordeste. O Norte, então, com seu atraso em termos de integração, né? A colonização brasileira começa pelo litoral e chegar ao interior foi tardiamente e chegou lá destruindo tudo, abrindo estradas para a ocupação do Norte. E depois vem a implantação dos latifúndios também, né? As grandes propriedades para a produção de soja, para a criação de gado. Né? Então, vocês podem acrescentar algo a esse texto a partir dos conhecimentos de história de vocês.
Se você acrescenta, digam para mim se vocês estão me ouvindo, se você acrescenta um conteúdo às ideias dos textos de apoio, sua redação tende a tirar 100%. Se você para nos textos de apoio, você vai conseguir ali 80%, 90%, se for muito bem escrita a sua redação. É isso Entenderam? mesmo. Entenderam aí, gente? Então, olha, está aí. Entendimos. Isso significa que os 16 estados do Brasil com menor renda domiciliar per capita, olhe que dado cavernoso para a gente pensar. Vou botar um rosa aqui. Os 16 estados do Brasil com menor renda domiciliar per capita foram 16 pertencentes à região norte e à região nordeste. Os 16 mais pobres estão no norte e nordeste. Não é triste? Então, se o povo não ganha dinheiro, logo não tem dinheiro para fazer uma mesa ou comprar uma mesa para estudar, uma cadeira para estudar, uma iluminação adequada para estudar, tempo para estudar, logo vai continuar em atraso. É isso que eu quero dizer para vocês. Da mesma forma, as 11 unidades com maior rendimento, olhe que louco, 11 unidades com maior rendimento em 2019 foram do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ou seja, há uma marca de desigualdade regional aqui inegável. Inegável. É preciso ter coragem para expandir a universidade no interiorzão do Nordeste, como nós tivemos. Enfrenta o povo que tem mais deputados, estados que têm mais poder, que tem mais senador, que tem mais poder, senador é igual, mas os estados que têm mais poder lá em Brasília brigam para que os seus estados continuem recebendo mais. Em que é que os nossos deputados e senadores estão votando? É esse o debate que a gente tem que traçar para, na hora de votar, votar em quem esteja lutando por nós. Senão a gente vai continuar em atraso. Nexo Jornal, vale muito a pena ler Nexo Jornal. Eu vou passar um pouquinho de 45 ali, porque eu me empolguei com os comentários, eu não vou deixar interrompida a reflexão. Então, objeto direto ou objeto indireto? Eu vou marcar aqui rapidinho, porque vocês já sacaram. Por exemplo, olha, mostrar. A pesquisa mostrou. Mostrou o quê? Então, aquilo que foi mostrado é o objeto direto aqui. Não, aqui, desculpa. É o objeto direto. Mostrou uma disparidade. Esse uma disparidade é o objeto de mostrar. Certo? Tudo bem? Então, aí tem um caso de objeto direto. Aqui eu tenho mais um texto que vale a pena ler, de Milton Santos, que ele diz que a globalização ela não integra, ela causa disparidade, mas que ela pode integrar. Então, eu marcaria isso aqui para a minha prova, para dizer assim, olha, a globalização ela pode integrar, ela pode tornar as coisas mais íntegras e não esfaceladas, né? Um Rio Grande do Norte que até um dia desse aí, 10, 15 anos, tinha a pior educação do Brasil. Diga aí que coisa triste. Isso um quadro antes do IF, eu não sei como é que está agora. Tá? Não sei como é que está agora. Facilitador, eu apontaria no meu texto, né, que para Milton Santos, esse grande intelectual brasileiro, geógrafo, é possível que, agora que nós temos acesso à informação e que pelo menos as expectativas, os padrões brasileiros e mundiais, toda a população pode ver, é possível que nós queiramos uma mudança, façamos uma mudança na nossa realidade. Tá? Eu me apropriaria assim. Agora o ápice da nossa aula, que eu vou dedicar 4, 5 minutos aqui, que é o conteúdo propriamente dito novo, né? Voz passiva. Do outro vídeo, nós aprendemos que quando o sujeito se relaciona com a prática da ação do verbo, ou com o que o verbo expressa, eu digo que ele é um sujeito agente. E quando o sujeito sofre o que o verbo expressa, se relaciona com sofrer o que o verbo expressa, eu digo que ele é um sujeito paciente. Então, a parte da minha oração, né, daquilo que eu digo com o verbo, que é na voz passiva, quando o sujeito ele é passivo, ele sofre a ação, ou pode sofrer, essa parte que pratica a ação eu chamo de agente da passiva. Vamos voltar ao texto 1, olha. Na década de 70, esse termo aqui é uma ideia de tempo, que está no começo, então uma vírgula. O Brasil aqui é o sujeito, aqui é um adjunto adverbial, né, ideia de tempo. O Brasil aqui é o sujeito, não era apenas um país pobre.
Então, o Brasil aqui ele se relaciona diretamente com a ideia de não ser algo. Então, aqui está na voz ativa, vamos dizer assim, só para vocês entenderem, é para fim didático, na gramática isso é explicado de um modo diferente, tá? Agora, a maior parte dos municípios era habitada por. Então, esse habitada por concentração de pobres, isso aqui é o agente da passiva. Agente da passiva. E aqui eu tenho um sujeito paciente, que é a maior parte dos municípios, que sofre essa ação de ser habitada. Então, aqui eu tenho um sujeito paciente. Certo? Tranquilo? Se não ficou claro, vai ficar, porque eu vou explicar de novo, de outra forma, com mais 2 minutos. Então, a partir da noção de formas verbais dos verbos na voz passiva, percebe-se que a gramática considera o agente da passiva não um complemento de um nome, embora chame de formas nominais de infinitivo, gerúndio e particípio, as que são seguidas por uma preposição e um substantivo na estrutura que indica que o sujeito sofre a ação. Entendi nada, professor. Explique esse texto. Vou explicar agora. Formas nominais. Olha lá, atenta que o final da aula é o mais importante de tudo, tá? Um verbo é aquela palavra que naquilo que eu digo indica se o que eu estou dizendo se relaciona comigo, primeira pessoa, com quem eu falo, segunda pessoa ou terceira pessoa, aquilo sobre o que ou sobre quem eu falo. Tudo bem até aí, não é? Então, eu digo, o rapaz habitou, a pobreza habitava o Nordeste, ou a pobreza habita o Nordeste. Então, habita está no presente e está em terceira pessoa, que é aquilo sobre o que eu falo. É a pobreza, né? Aquilo sobre o que eu falo. Agora, quando eu uso o verbo nessa forma aqui, olha, habitar, quando eu digo habitando, ou quando eu digo habitado, eu nem estou em um tempo verbal e eu não estou em uma pessoa gramatical. Nem tempo verbal aí na tela, nem pessoa. Essas são as chamadas formas nominais, porque não está num tempo nem numa pessoa. Logo, funciona como um nome. Isso aí é um infinitivo, quando você tem a parte terminada em R, habitar, querer, comer, partir, tá? Quando eu tenho o verbo se processando, eu tenho o gerúndio, estou destacando aí na tela. Habitando, querendo, comendo, vendo. E quando eu tenho a ação do verbo concluída, eu tenho o particípio. Habitado, visto, comido. Então, agora, respira fundo, bate no rosto para despertar, está no final da aula, para vocês perceberem o seguinte. Professor, olhe, eu tenho aqui habitada. Habitada nem está no presente, nem no passado, nem no futuro. Então, isso é um nome. Não é não, professor? Eu vou dizer, é a forma nominal de um verbo, o verbo habitar. Professor, eu tenho aqui uma preposição e eu tenho aqui uma estrutura nominal, concentração, elevada concentração. Concentração aqui é um substantivo. Então, isso aqui é um complemento nominal de habitada. Verdade, gente? Não. É aqui o salto de análise que vocês vão dar. Quando eu tenho uma estrutura nominal de um verbo que está aqui no particípio, está aqui, certo? E eu tenho a complementação desse particípio como a parte da minha oração que pratica a ação do verbo, está aqui, eu vou colocar um destaque aqui verde, tá? Isso aqui, olha, por elevada concentração de pobres, pratica a ação de habitar. E o sujeito sofre a ação de ser habitada. Eu digo que essa parte que pratica a ação é o agente da passiva. O verbo está, a frase está na voz passiva
porque o sujeito não pratica, não se relaciona com a prática. Ele se relaciona com sofrer a ação do verbo. Tudo bem? Quando o texto foi escrito dessa maneira, a maior parte dos municípios, e isso eu queria que ficasse na mente de vocês, a ênfase, o destaque está dado aos municípios e não a quem os habita. Tudo bem? É isso que vocês vão observar. O que é o sujeito é o que está em destaque, tá? Nessa construção aí, para ficar na mente da gente, tá? É a leitura que eu estou fazendo agora. Se eu der essa aula de novo, talvez eu mude a interpretação. E aí, por último, a proposta. Olha, eu vou comentar em meio segundo para terminar. A partir da leitura dos textos motivadores, ou seja, das ideias dos textos, é da leitura deles. Não pode pegar parte do texto, não. Até pode citar um trechinho de nada, mas é melhor não, tá? A partir das ideias do texto e com base em seus conhecimentos. No meu comentário, eu trouxe meus conhecimentos, né? Redige um texto dissertativo argumentativo sobre o quê? Olhe, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões. Os desafios. Eu mapeei lá em cima para vocês verem, né? Apresentando, por último, uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E vocês vão selecionar e organizar e relacionar argumentos sobre isso. Nós vamos ter uma aula só sobre como resolver a proposta do Enem. Mais para frente vai aparecer. E eu agradeço a vocês aí pela atenção, pelo foco nesses últimos minutos. O que a gente fez agora foi revisar complemento nominal, complemento verbal, para entender que tem um tipo de complemento de nome que complementa uma forma verbal, que é a forma verbal de particípio, né, na sua forma nominal, nem está no presente, nem no passado, nem no futuro, nem na primeira, nem segunda, nem terceira pessoa, e o que vai complementar ali, a gente chama de agente da passiva, né? Nesse exemplo de que a maior parte dos municípios é o sujeito que sofre a ação de ser habitada. Era habitada, aí por pobres, esse por pobres é o agente da passiva, e vocês podem estudar isso melhor e mais ainda, vendo isso no YouTube, revisem, isso pode ser objeto de nossa avaliação ou de prova que vocês venham fazer, tá? Valeu, parabéns aí pelo foco, e eu vou parar aqui a nossa gravação.